Vamos, em nome de Jesus, ler a palavra de Deus nessa manhã? Amém? Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos procurar entender o que é a batalha espiritual e como vencer a batalha espiritual. Amém? Você pode ficar de pé? Efésios capítulo 6, versículo 10, diz a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olhe comigo, ó Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Teu Santo Espírito para que ministre a cada coração. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, e que não sejam minhas palavras, mas sim as Tuas, Senhor. Anula, meu Deus, o meu eu, Senhor. Oh, Pai, e venha manifestar o Teu poder, para que a Tua igreja seja fortalecida no Senhor. No Senhor seja fortalecida, e alcance a vitória no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, eu pedi a Deus, ao Espírito Santo, para que nos ajudasse a entender, a discernir sobre a batalha espiritual, porque a batalha espiritual é uma luta que nós travamos diariamente. E muitos são aqueles que não sabem que está enfrentando a batalha espiritual. Quer ou não, sabendo ou não, entendendo ou não, todos nós enfrentamos batalha espiritual. Amém? Porque a batalha espiritual, ela é antiga. Existe um mundo invisível, como o próprio nome diz, nós não podemos ver, mas que influencia o mundo visível. E é preciso que nós entendamos o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, porque ele fala assim: porque a nossa luta, versículo 12, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele está falando aqui de autoridades demoníacas. Ele está falando aqui de forças do mal, ele está falando de demônios, ele está falando de forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que vem a ser essas regiões celestes? É o céu. Não o terceiro céu onde Deus habita, mas a região compreendida entre a terra e o céu. E por que existe essa batalha espiritual? Por que Deus ainda não encerrou Satanás no inferno? Afinal de contas, foi Deus que criou o diabo? Ou por que Deus permite a ação do diabo? Qual a origem do diabo? Por que a gente vê tanto na Bíblia a questão de oração? Orai sem cessar, pedir. Por que nós temos que orar, muitas das vezes, pelo mesmo propósito, muitas vezes? E muitas vezes. Será que Deus não ouve desde o primeiro momento que a gente ora? Com certeza. Mas isso tem a ver justamente com a batalha. Eu gostaria que você deixasse marcado aí, que a gente vai voltar em Efésios. Nós vamos discernir um pouco sobre
a origem de Satanás, que é aonde começa a batalha espiritual, é Ezequiel. Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Deus deu uma profecia a Ezequiel sobre um rei da sua época e que tem a ver, que é também uma referência sobre o que aconteceu no céu. Encontrou? Podemos ler? 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, aqui está se referindo a um ser especial, a um querubim, a um ser que foi criado e não foi como os outros, porque ele tinha muito poder, ele tinha luz, ele era formoso e ele era perfeito. Quer dizer, Deus criou o querubim da guarda, Deus criou esse anjo perfeito. Amém? Porque tudo que Deus faz, Ele faz o quê? Perfeito. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Aí no versículo 15 diz: desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Aí, versículo 16 diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio a brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. O que aconteceu com ele? Ele se elevou o coração, ele se engrandeceu daquilo que ele tinha, daquilo que ele era, e ele achou que merecia mais do que isso. Não vai dar tempo de nós vermos aqui todas as referências, mas diz a palavra de Deus que ele elevou tanto o seu coração que ele achava que merecia o lugar de Deus. O que é isso? Orgulho. O orgulho foi o motivo da queda de um ser luminoso, cheio de luz, bondoso e perfeito, um anjo que se tornou adversário de Deus, que veio a ser Satanás, que é chamado de Satanás, é chamado de Lúcifer, é chamado de diabo, é chamado de capiroto, é chamado de tudo quanto é nome, coisa ruim. Ele era um anjo, ele era perfeito, ele era bom, mas ele levou o seu coração. E esse sentimento chamado orgulho é justamente aquilo que nos faz ensoberbecer, que nos faz sentir melhor do que os outros. O orgulho, ele nos faz achar que merecemos mais do que os outros. Aquilo que derrubou a Satanás, ele também procura utilizar para derrubar os filhos de Deus. E nós temos que ter atenção a isso, porque tudo que nós somos, ou venhamos a ser, ou ter, ou possuir,
ou conquistar, tudo isso é para a glória de Deus. E veio da mão de Deus. Quando nós achamos que somos o tal, que merecemos, que afinal de contas é o que temos porque conquistamos na força do nosso próprio braço, porque isso e aquilo outro, o orgulho começa a criar raízes em nós. Por isso que diz a Bíblia, dá glória a Deus. Em tudo devemos dar glória a Deus, porque tudo vem dele. Amém? Se nós temos saúde, foi ele que o deu. Se nós temos o pão de cada dia, porque Deus nos deu condições de conquistar o pão de cada dia. Amém? E nessa batalha espiritual, Satanás, ele procura até hoje derrubar, assim como ele caiu, mas ninguém derrubou ele. Ele caiu. Ele procura derrubar os filhos de Deus. Ele procura derrubar aqueles que são de Deus, né? Então, a origem do diabo teve aqui, no coração que entrou a soberba, no coração que entrou o orgulho. E ele, o que ele fez? Ele tentou dar um golpe no céu. Ele tentou minar, ele começou a minar os outros anjos com a sua história, com a sua conversa. Não sabemos o que foi realmente, o que ele contou para os anjos. Mas sabemos que foi mentira. Porque ele é o pai da mentira. E foi uma mentira muito bem contada. Porque o diabo seduz com a mentira. De forma que ele conseguiu contaminar vários outros anjos. E eles então armaram uma situação para tentar tomar o lugar de Deus. A sua sabedoria foi transformada em loucura por causa da soberba, por causa do orgulho. Foi aí que teve uma batalha no céu. Lá em Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, no capítulo 12, Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, houve peleja no céu. Apocalipse 12, 7, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram nele, não prevaleceram, e nem se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Os seus anjos. Então, se você voltar um pouco aqui no versículo 4, volta no versículo 4, diz assim, ó, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, Satanás, ele conseguiu, né, era um anjo, ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos, são milhões de anjos. E houve então uma batalha no céu. A terça parte contra o restante dos anjos. Agora eu pergunto a você, aqueles que lutaram contra Satanás, lutavam para defender a Deus. Mas eu pergunto a você, Deus precisa de alguém que defenda ele? Hã? Não. Mas Deus permitiu haver uma batalha no céu. Desde quando Satanás estava lá no ouvido de um, no ouvido do outro, será que Deus não sabia o que estava acontecendo? Deus sabia, mas Deus permitiu. Porque, assim como nós seres humanos, os anjos foram criados semelhantes a nós, de forma que eles não são animais.
Eles são seres inteligentes e têm direito de escolher. Eles não são robôs, não são programados. E então, todos aqueles anjos tiveram a oportunidade de ouvir aquele rebelde ou de continuar ouvindo a Deus. Aqueles que ouviram ao rebelde se rebelaram com ele, e aqueles que continuaram dando ouvido à voz de Deus continuaram firmes na sua posição. Deus não precisa de defesa, Ele é Deus. Amém? Mas Ele permitiu para que cada um mostrasse quem era, para que cada um fizesse a sua escolha, e as escolhas foram feitas, e Deus permitiu essa batalha, e não houve lugar mais no céu para Satanás e seus anjos, e eles foram precipitados do céu, com todos aqueles que se rebelaram, e vieram a ser Satanás e seus anjos, ou seus demônios. Então você veja que houve essa batalha no céu, a batalha espiritual ela começou lá, uma guerra. E diz aqui, capítulo 12, mas antes disso, deixa-me fazer um comentário. Por que Deus não destruiu o diabo de uma vez? Eu já fiz essa pergunta. Por que Deus não acabou logo com tudo? Por que Deus não acabou logo com Satanás, logo lá, no início? Existem coisas que nós só vamos saber quando chegarmos lá, não é verdade? Mas conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente pode entender um pouco como Deus ele age. Uma coisa nós sabemos, Deus não é ditador. Deus ele respeita a cada um. Deus ele ama a cada um. Amém? Se Deus tivesse exterminado Satanás de uma vez, logo lá no céu, talvez os outros anjos ficassem perguntando, será que ele não tinha razão, por isso Deus eliminou ele? Será que ele estava falando, era verdade, por isso Deus com medo eliminou ele? Então Deus deixou que ele fosse à frente, para que os resultados, para aquilo que viesse a acontecer lá na frente, mostrasse quem é que tem a razão. Deus permite que certas coisas aconteçam, para que venhamos a aprender. Os anjos aprenderam. Aqueles que ficaram, permaneceram firmes, eles aprenderam. Aqueles que caíram, também aprenderam. E nós aprendemos hoje. Existem ações que fazem contra você. Existem ações malignas que são levantadas contra você. O diabo muitas vezes usa situações, usa pessoas contra você. E Deus permite. Porque, primeiro, Ele sabe que você tem capacidade de vencer. Ele sabe da sua situação. Ele é Pai, Ele é Deus. E Ele permite que também com essas situações nós venhamos a aprender, nós venhamos a crescer. Porque até com nossos próprios erros. Por que Deus não impede nossos erros? Ele não poderia impedir nossos erros? Por que Deus não impediu de Eva comer daquela fruta? Qual foi a fruta que Eva comeu? Não é maçã, ninguém sabe, não está na Bíblia. Não é maçã. Ou poderia ser, mas não diz a Bíblia que é maçã. Era um fruto que Deus disse para não comer. Mas ela foi e comeu. E Deus permitiu. Então quer dizer, Deus, Ele, muitas das vezes, Ele permite que nós venhamos aprender com nossos erros, com nossas escolhas erradas. E no entanto, diz aqui, capítulo 12, versículo 1, visto grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viste também outro sinal no céu, eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres,
e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve na frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de se lhe devorar o quê? O filho. Quando nascesse, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Quer dizer, essa mulher, quem é essa mulher? Essa mulher é Israel, o povo de Israel. Você pode anotar aí, não vai dar tempo da gente ler, mas você pode anotar a referência, Daniel, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Essa mulher é o povo de Israel, que Deus ele preparou, que Deus formou um povo, e que sofreu muitas dores, como diz aqui. O povo de Israel sofreu muitas dores, e então essa mulher deu à luz um filho. Esse filho, varão, que há de reger as nações com ferro, mas o seu filho foi arrebatado para Deus, quer dizer, Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele nasceu, ele morreu por nós, e ele foi para o Pai. Ele foi arrebatado para Deus. E a mulher foi para o deserto, é onde está Israel hoje. E não terminou aí, porque a partir do versículo 13, fala sobre a perseguição à mulher. Eu vou resumir aqui. O dragão sempre perseguindo a mulher, e Deus sempre livrando, dando livramento à mulher. Sempre dando o livramento. Aí no último versículo 17 diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O que é a descendência da mulher? A descendência da mulher é justamente, o dragão é o diabo, né? O dragão é Satanás, como está lá em Daniel capítulo 7, versículo 7. E a descendência da mulher é a igreja, porque a mulher deu à luz a Jesus, e Jesus fundou e lançou o fundamento da igreja. A descendência da mulher é a igreja. Aí diz aqui, ó: irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Sempre quando a Bíblia fala sobre a areia do mar, significa multidões, significa nações. Então, Satanás, ele perseguiu a mulher, não conseguiu vencer, perseguiu o filho foi arrebatado e virá para reger as nações, mas ele foi e voltou a sua ira contra a descendência da mulher, a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Satanás é o nosso adversário. Não tem como você fazer as pazes com um inimigo. Não tem como nós fazermos pazes com o inimigo. Ele é o nosso adversário. Mas por que Satanás tem ódio de mim? Mas por que o diabo tem ódio de mim? Porque você é descendente da mulher, porque você é a igreja de Jesus, porque você é aquele que guarda o testemunho de Jesus. Então ele sabe que o seu tempo é pouco, ele sabe que está condenado ao lago de fogo, mas ele vai tentar fazer de tudo para levar o quanto mais ele puder para esse lugar. Assim como ele conseguiu levar a terça parte dos anjos, ele quer levar os filhos de Deus. Então por isso há uma guerra. Então por isso há uma luta. Ele faz de tudo para destruir a tua família, o teu casamento, a tua vida financeira. Ele faz de tudo para destruir a tua saúde. Ele faz de tudo. Nós vivemos sob influência de batalha. Muitas coisas que acontecem ao nosso redor, nós muitas vezes não entendemos porque é batalha espiritual. Não estou querendo dizer para você que tudo é o diabo, que tudo quanto é doença é diabo, que tudo quanto é problema na família, não. Mas o que eu quero dizer para você, que se nós batalharmos através do sangue da carne, nós nunca venceremos. Nós temos que usar o poder que Deus nos deu, entender a batalha espiritual, nos movermos
no espírito, porque o espírito é superior à carne. Amém? Nós não sabemos o que muitas vezes o que está acontecendo, mas Deus o sabe. E por isso, como diz aqui, disse o nosso pastor aqui, invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei. O único que pode nos livrar é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você tem passado, do que você está passando. Ele sabe de todas as coisas. Então a Ele que você tem que recorrer. Não fica pensando, Deus já sabe dos meus problemas, eu já pedi. Não, meu irmão, você tem que batalhar, você tem que lutar. É preciso que você venha lutar. É preciso que você venha batalhar. Vamos lá em Daniel. Daniel, capítulo 10. Versículo 10, diz a palavra de Deus, para você entender melhor isso aqui, é bom você guardar, você ler na sua casa o capítulo 8, o capítulo 9 todo e o capítulo 10. Eu vou ler apenas alguns versículos. Mas aqui mostra como que é a batalha espiritual. Daniel estava jejuando 3 semanas, 21 dias orando. Imagina você clamando a Deus, 1 dia, 2, 5, 10, 15, 20, e nada, e não tem resposta. Parece que Deus não está ouvindo. Você já orou, você já passou situação assim, que parece que você está orando, você está pedindo, parece que Deus não está te ouvindo? Já passou situação assim? Então você sabe o que eu estou falando. O que é isso? É batalha, irmão. Aí no 21º dia, diz aqui, versículo 10, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os joelhos e nas palmas das minhas mãos, e me disse, Daniel, um homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E agora vim te fazer entender o que te há suceder. Ou seja, ele estava com a resposta. Então, ele está dizendo aqui que desde o primeiro dia em que ele orou, já tinha saído o quê? A resposta. Deus já tinha enviado a resposta. Deus tinha enviado a resposta pelo anjo. Olha que coisa. Só que esse anjo, antes de chegar a Daniel, ele enfrentou uma resistência. Ele diz aqui, o príncipe da Pérsia. Pérsia era um país, era uma região aonde Daniel estava. O que é príncipe? É um demônio que foi dado por Satanás autoridade. Mas pastor, que autoridade? Quem deu Satanás autoridade? O homem deu Satanás autoridade desde o jardim do Éden. Entregou o domínio a Satanás do mundo. Então, esse príncipe, ele lutou contra esse anjo. Se não me engano, acho que é Gabriel. E houve uma batalha, 1 dia, 2, 3, 4, e Daniel lá orando, e Daniel clamando, né? E mal ele sabia que o pau estava quebrando lá no céu, o negócio estava feio, mas ele estava orando. Aí Daniel continuou, perseverou a oração. Aí veio um outro anjo, Miguel. Aí diz a Bíblia, quando chegou Miguel, então ele teve vitória, e ele conseguiu chegar até Daniel. Agora você imagina, você começa a orar por uma situação, pela cura, para a libertação de um familiar. Você começa a orar. Aí você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado e deixar você ter resposta? Não. Ele vai batalhar contra você. Ele vai batalhar. Ele vai tentar impedir essa resposta chegar até você. E com isso, ele vai querer criar uma dúvida no teu coração.
ele vai querer te desanimar, ele vai falar no teu ouvido que Deus não te ouviu, que é melhor desistir. Mas desde quando você começou a orar, a resposta já saiu. Deus já deu a resposta. Mas nós estamos numa batalha, e nós, como igreja, nós temos que discernir essa batalha. Deus, Ele já nos deu a vitória. Mas é preciso que nós venhamos mostrar a fé. Está escrito que sem fé é impossível. Deus permitiu que através da fé nós vencêssemos. Meu irmão, minha irmã, Deus é vitorioso. Deus é vencedor. Sempre foi e sempre será. Mas a nossa vitória, a sua vitória, que Deus já tem garantida, você só toma posse dela quando você tem fé, quando você usa a fé, quando você enfrenta essa batalha, e tem certeza que Deus está contigo, porque Ele está. Amém? E Satanás vai fazer de tudo para você, para desanimar você, para fazer você desistir, para você abandonar a sua fé, para você desistir de vir à igreja, para você desistir de servir a Deus, para você, ele vai fazer de tudo. Mas entenda, meu irmão, minha irmã, quando tudo parece difícil, e quanto mais você busca Deus, quanto as coisas parecem que mais se complica, você pode ter certeza, é batalha espiritual. E se tem batalha espiritual, é porque é certeza que a vitória é grande. Amém? O diabo não vai tentar impedir você de graça, porque ele sabe que a tua vitória vai glorificar a Deus, e ele quer abafar, ele quer impedir isso. Então ele vai lutar, ele vai se opor contra você. Ele vai se opor contra você onde? Ele vai se opor contra você dentro da sua casa, ele vai se opor contra você no seu trabalho, ele vai se opor a você em tudo quanto é lugar. Por isso a luta. Quem passa por lutas? Tem pessoas que acham que é só ela que passa por luta. Pastor, é um problema na minha casa, olha, para mim vir para a igreja é complicado. Quem não passa por tudo, nós passamos por luta. Todos nós. Todos nós passamos por problemas, dificuldade, perseguição, injúria, calúnia, enfermidade, setas malignas, vêm de tudo quanto é lado. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Amém? E diz a palavra que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Diga: eu sou mais que vencedor em Jesus. Meu irmão, é preciso você crer nisso e fazer o que Daniel fez. O que Daniel fez? Ele não parou de orar até que a resposta chegou. Ele perseverou. Meu irmão, minha irmã, não desista, persevere. Deus vai te dar a vitória. Não se deixe levar pelo que os outros dizem. Não se deixe impressionar pelas circunstâncias que tenta dizer para você: não vai dar, você não vai conseguir, não vai dar certo, fulano, ciclano não tem jeito, já era. O médico disse isso, disse aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, quem dá a palavra final é Deus. Amém? Batalha. Nós estamos no meio da batalha. E quem não entende a batalha fica igual aquele ditado, fica perdido, igual cego no meio do tiroteio. É um familiar que se levanta, é perseguição no trabalho, aí o irmãozinho, a irmãzinha que não sabe o que está acontecendo, aí briga com o vizinho, briga com o chefe, briga com o colega de trabalho, briga todo mundo, cego pedindo tiroteio. E o diabo só rindo, ele que é o causador, fica lá, de boa. Meu irmão, minha irmã, em vez de você lutar com o sangue e com a carne, lute no espírito, ore, use a fé, clame a Deus,
pega o nome da pessoa, ora por ela. Amém? Clame ao Senhor. Manda fogo no diabo. Amém? Ele vai correr, meu irmão. Está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos que nos sujeitar ao Senhor, e sobre isso quero falar sobre a armadura. Voltando lá em Efésios, lembra que eu deixei para você, lembra que eu falei para você deixar marcado aí? Se você deu ouvido à voz do pastor, você deixou marcado. Efésios capítulo 6. Versículo 10. A armadura de Deus. Nós precisamos da armadura de Deus. Se você sai para a batalha, como diz a própria palavra, se você só resiste ao diabo, ele não vai fugir de você. O diabo, ele não tem medo de você, não tem medo de mim. Mas o que diz a palavra? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, ou seja, usamos a armadura de Deus. Todo soldado que vai para a guerra tem que ter uma armadura, tem que ter um capacete, tem que ter arma. Amém? Você já está com uma arma aqui, ó. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então não é na minha força nem na sua. É na força do poder de quem? De Deus. Então não adianta você tentar mudar as coisas gritando. Não adianta nós tentar mudar alguém na força do braço. Amém, igreja? É claro que você que é papai, mamãe, que tem seus filhos pequenos, você não tem que perguntar: meu filho, minha filha, você quer ir para a igreja? Você tem que perguntar, não, você tem que pegar e trazer. Por quê? Porque crianças, elas não têm o poder de escolha, não sabem o que é bom para elas. Elas dependem da fé do pai e da mãe. Amém? Ah, claro, tá, já é grande, você não pode forçar. Mas se é pequeno, se é criança, papai e mamãe, não deixa em casa não, traz para a igreja. Ah, pastor, mas vai ficar emburrado. Deixa ficar emburrado. Um dia vai desemburrar, cara. Amém? Eu também, eu era pequeno, muitas vezes de manhã cedo, 6 da manhã, minha mãe que está aqui, levanta a mamãe. Me levantava para ir para a igreja, 6 da manhã. Ia emburrado para a igreja. Olha aí. Olha o que deu. Um dia eu me converti. Desemburrei. Amém? É melhor você deixar o teu filho chateado uns dias, no começo, do que depois no final você ficar chateado. Então, meu irmão, minha irmã, a batalha espiritual, você pai, você mãe, você é responsável pela batalha espiritual dos seus filhos. O primeiro recurso tem que ser a fé. Amém? Tem que levar no médico? Tem. Tem que dar remédio que o médico mandou? Tem. Mas ore primeiro. Clame a Deus primeiro. Amém? Clame a Deus, usa a fé, abençoe seus filhos, repreende o mal. Mas papai, mamãe, você que está com seus filhos de repente não está na igreja, está afastado, você vai desistir deles? Você não pode desistir. Você tem que lutar por eles. Ah, pastor, já tão grande, já casado, não importa. A oração do justo muito vale em seus efeitos. Você tem que orar para Deus resgatar, para Deus restaurar. Não importa se sejam 21 dias, se seja 21 meses, você não pode desistir. Amém, igreja? Não desista. Ore. Então vamos lá. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. O diabo arma a cilada, arma a situação. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes.
A nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou a carne e o sangue, mas é no espírito. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quem já passou pelo dia mau? Quem já passou pelo dia mau? Quem está vivendo o dia mau? Você não passou pelo dia mau? Você não está vivendo o dia mau? Você vai passar. Todos nós passamos. Não estou falando para se desanimar, não. Todos nós passamos por dia mau. Então nós temos que estar preparados. Porque o dia mau vai vir. Mas aqueles que estão, diz aqui, com a armadura de Deus, resiste, passa, vence e dá glória a Deus. Amém? Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. O que vem a ser esse... Agora, vamos identificar cada armadura de Deus. O que vem a ser essa verdade, essa couraça da justiça? Meu irmão, minha irmã, nós batalhamos contra o pai da mentira. Então, nós temos que estar vestidos de verdade. Nós não podemos dar brecha para Satanás. Porque quando a gente vive a mentira, nós estamos usando as ferramentas de quem? Do diabo. Mentira não é ferramenta de Deus e nem a arma de Deus, é a arma de Satanás. Como que nós vamos vencer Satanás usando a arma dele? Não pode. Não pode. Pedro, por favor, coloca outro slide. Isso. Ali está a verdade. Para você entender. Né? É como se fosse um cinturão, uma couraça. Meu irmão, minha irmã, a sua vida tem que estar, você tem que ser, nós temos que ser verdadeiros. Doa a quem doer. Nós não podemos caluniar ninguém. Nós não podemos enganar. Ainda que nós vivemos num mundo que todo mundo engane. Muitas vezes é um querendo passar a perna no outro. É o famoso jeitinho brasileiro, jeitinho para aqui, jeitinho para ali. Você é igreja, nós somos igreja, nós somos luz, nós fomos chamados para ser sal, nós temos que influenciar ao mundo. Amém? Nós temos que, através do nosso comportamento, dizer que vale a pena ser verdadeiro, que vale a pena ser honesto, que vale a pena viver uma vida reta. Amém? Ah, mas todo mundo faz. Porque todo mundo faz, você vai fazer? Não. Todo mundo faz errado, eu vou fazer também porque todo mundo está fazendo? Não. Nós temos que servir a Deus com a verdade. Amém? E é claro, a verdade, ela tem que ser dita, quando for dita, em amor. Amém? Tem que ser dita em amor. Aí no versículo 15 diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é? Está com os pés calçados no evangelho. A tua vida não pode estar firmada em doutrina de homem. A tua fé não pode estar alicerçada em falso evangelho, em evangelho triunfalista, em teologia da prosperidade e tantas outras doutrinas que inventam por aí. A tua vida, a tua fé tem que estar alicerçada no evangelho de Jesus, na palavra de Deus. Amém? Você ouviu o ensinamento, você ouviu a palavra, confere na Bíblia. Está de acordo com a palavra de Deus? Então, amém? Tá certo. Não está? Esquece. Coloca de lado. Ninguém tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Ou tem? Você não pode desanimar. Você tem que estar calçados com a
a preparação do Evangelho da Paz, você não pode desanimar de levar a palavra. Tenha a oportunidade, você fala de Jesus, amém? Fala de Deus, dá testemunho, não desanime de levar a palavra, não desanime de falar de Jesus, tenha disposição para profetizar, tenha disposição para pregar. Mas pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar. Meu irmão, minha irmã, abra a tua boca, Deus vai te usar, amém? Você vai falar. Sabe aquela palavrinha que muitos falam? Jesus te ama. Meu irmão, minha irmã, você não sabe como tem poder essa palavra. Você falar para uma pessoa que às vezes está angustiada e falar para ela, ó, Jesus te ama. Eu me lembro de uma pessoa que evangelizei na porta da igreja. Ela estava passando, parei ela, falei de Jesus para ela. E ela começou a chorar. E eu, sem entender, eu falei, meu Deus, será que eu só falei, né? O que eu falei? Eu dentro de mim, meu Deus, chorou muito. Aí eu trouxe ela para dentro da igreja. Orei por ela, desabou, chorou. Aí depois ela tirou do bolso uma carta. Ela falou, pastor, lê. Quando eu li a carta, era uma carta de despedida dela. Ela estava indo se matar. Ela estava indo se matar, ela ia tirar, pastor, eu ia tirar minha vida. Agora. Eu ia me jogar debaixo de um carro. E essa carta estava aqui comigo, que era a minha despedida. Eu li, era a despedida dela. Se despedindo da família, falando porque ela estava se matando. E ela disse, Deus me salvou. E eu glorifiquei a Deus. Por causa de uma palavra de Deus na vida dela, ela foi salva. Ela se converteu, se batizou nas águas e começou a servir a Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, não despreze a oportunidade de falar de Jesus. Você salva vidas. Amém? Deus, Ele usa você para salvar vidas, para restaurar vidas. Aleluia. Versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é esse escudo da fé? É a fé que nós temos, é a certeza. Você sempre tem que ter certeza que Deus é contigo. Você nunca pode duvidar disso. Que Jesus te ama e Ele é contigo. Mas pastor, eu errei, eu sou pecador. Quem não é? Quem não erra? Está escrito, né? Que aquele que está de pé, cure-se para que não caia. Mas ao caído, Deus Ele levanta. Então, meu irmão, minha irmã, você que caiu, você que acha, eu não vou conseguir, eu não consigo ser um cristão, eu não consigo seguir a Jesus, consegue, Ele te levanta, os teus pecados, está escrito, eu não lembro mais. Arrependa-se, busca a Deus, invoca Ele. Amém, igreja? A nossa fé em Deus nos defende de toda dúvida e seta e dardos inflamados do maligno. Vai vir a dúvida, vai vir um desânimo, mas quando você crer no poder de Deus, você elimina aquela dúvida, porque a tua certeza, a tua fé em Deus é superior a qualquer dúvida. Quem nunca duvidou? Quem nunca desanimou? Quem nunca chegou, às vezes, na igreja desanimado, triste? Às vezes até com dúvida, mas quando você ouve a palavra de Deus, algo maravilhoso acontece. Você se levanta, você se anima, porque a fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. A sua fé é avivada. Você, de repente, sua fé estava assim, caindo, você se levanta. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, você ter a palavra, você ler a Bíblia, você ouvir a palavra de Deus. É importante você estar aqui, nós estamos aqui juntos, porque um ajuda o outro, um ora pelo outro.
Amém? Ajudamos uns aos outros. E continuando, para terminar, diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós acabamos de falar. Esse capacete, são duas coisas, o capacete e a espada. O capacete é a proteção que se tem que ter na tua mente contra qualquer dúvida da tua salvação. A tua mente tem que estar protegida contra o falso evangelho. A tua mente tem que estar protegida contra os pensamentos de derrota, de dúvida. Você tem que ter certeza daquilo que a Bíblia diz de você. Você está salvo, você é escolhido, você está salvo. Tenha certeza da sua salvação. Não deixe o diabo tirar isso de você. Amém? Você é salvo, não é porque você é bonzinho, não é porque você é melhor. Nós somos salvos por Jesus, pela graça. Diga glória a Deus. Aí diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a nossa arma contra o inimigo, a palavra de Deus. Você vê lá em Mateus, quando Jesus foi tentado por Satanás, o que Jesus usou? A palavra. Essa palavra que você tem que usar. Porque a palavra de Deus, ela também nos alimenta, nos fortalece, nos consola, nos encoraja. O diabo, ele tem medo de quem sabe usar a palavra. Use a palavra contra ele. Declare a palavra de Deus. Nós ouvimos em outro culto o pastor nos ensinando, o pastor Reinaldo, profetize, ou seja, diga aquilo que Deus mandou você dizer sobre a tua vida, sobre aqueles que estão ao seu redor. É a espada do Espírito, a palavra de Deus. E por final, nós vemos aqui 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu irmão, minha irmã, a oração é a chave de tudo. É como se você tivesse um grande armário guardado lá suas armaduras, a espada, o capacete, o escudo, e a oração fosse a chave desse armário. Se você não orar, nada acontece. Se você não orar, a porta não se abre. Você não tem armadura. Você tem que orar. Até para a gente ler a Bíblia, para entender, nós temos que orar. Não é verdade? Nós temos que orar. Nós temos que ter o costume de orar sempre. Aqui diz, orai, fazer toda oração em súplica, orando em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que orar. Muitas vezes nós pecamos porque nós deixamos de orar e nós agimos pelo impulso. Nós temos que orar em todo o tempo. E quando você, meu irmão, minha irmã, está sozinho, você que está me ouvindo pela internet, e você pensa, não preciso estar na igreja. Você está sozinho, você não está debaixo de cobertura de oração. Você não é super crente. Todos nós precisamos estar debaixo de cobertura de oração. Quem precisa de oração? Nós pastores precisamos. Tem pessoas, pastor Reinaldo, que acham que nós pastores temos uma vida que não tem problema nenhum. E não sabe a luta que cada um de nós passamos, enfrentamos em vários sentidos. Porque nós travamos uma batalha espiritual maior ainda, porque nós lutamos, oramos por você. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, não deixe de orar pelos seus pastores. Amém? Nós precisamos de oração. Então, o que será de nós sem cobertura de oração? A oração é a chave. Ore em todo o tempo. E diz aqui, não fala aqui sobre perseverança? Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quem são os santos? Somos nós, todos nós. Somos separados. Como é importante, né? A oração que nós fazemos uns pelos outros, que muitas vezes, né,
O pastor pede para que nós oremos uns pelos outros. Isso é importante. Nós temos que orar pelos outros. Meu irmão, minha irmã, você está enfrentando uma luta na sua vida. Você está enfrentando uma dificuldade. Acorde. A situação pode mudar. Basta você usar essas armaduras. Use essas armaduras que Deus nos deu. Use a verdade. Use a palavra de Deus. Seja justo. Use a justiça. Use o evangelho. Seja verdadeiro. Use a fé. É assim que você vai vencer todas as oposições, tudo aquilo que tem que ser levantado contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu casamento, contra os teus filhos, porque a oração muda as coisas. Amém? A oração muda. Você tem que clamar. Não é orar somente na igreja, mas em todo o tempo. E eu quero, no nome de Jesus, fazer uma oração juntamente com você. Uma oração no mundo espiritual, para mover o mundo espiritual. Uma oração contra os principados, potestades, contra as forças espirituais do mal, que tenta afrontar você, que tenta levantar, que está se levantando contra você. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus? Aleluia. Igreja, você pode levantar suas mãos? Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos, Senhor, em oração neste momento. Muitos de nós aqui, Senhor, para não dizer todos, têm enfrentado adversidades tamanhas, lutas, meu Deus, problemas na vida financeira, problemas na família, perseguição no trabalho, injúria, calúnia, enfermidades, meu Deus, muitas são as aflições do justo, mas a tua palavra diz que o Senhor livra de todas elas. Então, meu Pai, dá livramento ao teu povo, Senhor, livra a tua igreja, Deus, livra o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Manda fogo agora do céu, ó meu Deus, para que caia sobre todos os demônios, contra todas as forças espirituais do mal que tem se levantado contra a tua igreja, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, clame a Deus agora, peça a Deus para mandar fogo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, por socorro, nós clamamos a Ti por socorro. Socorre, Senhor, a tua igreja, socorre, Senhor, o teu povo, dá o livramento, Senhor, vem com o teu poder para curar, vem com o teu poder para libertar, para salvar, para restaurar. Nós clamamos a Ti, Senhor, salva, Senhor, dá o livramento, ó Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, levante as suas mãos e clame e diga: meu Deus, em nome de Jesus, envia o teu poder agora e manda fogo para queimar e destruir todas as obras das trevas, todos os demônios que têm se levantado contra a minha vida. Diga em nome de Jesus: eu te repreendo. Diga em nome de Jesus: eu te repreendo. Diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela fé, eu tomo posse da minha vitória, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor, bem forte.